Nós vamos fazer uma reflexão. Estava lendo uma matéria, achei muito interessante. Aproveitei a ideia do tema. Busquei o texto, mas o tema é o seguinte: você é a soma das respostas das orações atendidas por Deus. Interessante, não? Você é a soma das respostas das orações atendidas por Deus. Aí eu me lembrei de um texto bíblico que vem a calhar com esse tema. Está no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, é um texto bem conhecido e nós vamos fazer a leitura e fazer aqui algumas ponderações sobre o texto no decorrer da leitura. A saída do povo hebreu do cativeiro do Egito. Então, o capítulo 14 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. A gente vai fazendo a leitura do texto bíblico e vai fluindo, né, na memória aquilo que está por trás da mera letra. É aquela oração, aquele pedido: Espírito Santo, me mostra o que está aqui, o que é que o Senhor vai me mostrar aqui. E ele vai mostrando, porque foi ele quem mandou os homens escreverem o que está aqui. E é interessante porque Deus manda Moisés: fala aos filhos de Israel, dá a direção, a diretriz, que se acampem de fronte Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Deus disse o local, a diretriz, o que era para eles fazerem. E o próprio Deus, no versículo 3, ele diz: então Faraó dirá dos filhos de Israel. Então Deus já sabia o que Faraó ia dizer. Faraó não tinha dito ainda, nem sabia. Mas Deus já sabia. O que é que Faraó vai dizer? Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou, encurralou. Deus sabia exatamente o que Faraó ia dizer. Isso chama muita nossa atenção, não? Deus conhece o íntimo do ser humano, inclusive as pequenas petulâncias de um rei que se considera divino, mas que é mesquinho e covarde, esperando uma oportunidade de vingança. Deixou o povo sair a contragosto, porque Deus, a última das pragas foi a morte dos primogênitos, e Deus disse que ali o Faraó deixaria o povo ir, só que agora ele vai atrás do povo para se vingar. Faraó queria a luta e lutou até a morte contra Deus e o seu povo. E obviamente ele não podia vencer aquela batalha. Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Olha a estratégia divina, né? Quer dizer, o plano, a ação de Deus. E serei glorificado em Faraó, olha o propósito, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quer dizer, para o povo hebreu, Deus era o Senhor. Mas para os egípcios, não. Porque lá havia tudo quanto era Deus, e adoravam deuses. Então Deus disse que seria glorificado, serei glorificado. O Salmo 76, no versículo 10, ele traz uma lição importantíssima. Ele diz assim, Salmo 76, versículo 10: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Quer dizer, até na ira o homem pode louvar a Deus, e Deus é glorificado até na ira humana.
Isso quer dizer que nem as piores circunstâncias terrestres podem ofuscar a glória de Deus. Deus disse que seria glorificado ali. Endureceria o coração de Faraó. E Faraó não se agradou com aquilo, né? Perseguiu o povo. Sendo, pois, versículo 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo. Quem é que mudou o coração de Faraó? Deus. Endureceu o coração de Faraó. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, quer dizer, desesperadamente, correndo. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, depois no capítulo 9, que Deus endurece o coração de quem Ele quer, usando este episódio aqui, e usa de misericórdia com quem lhe apraz. Os israelitas não dependiam do coração, da natureza, da brandura, da permissão de Faraó. Eles dependiam 100% da ação divina. Isso é que é espetacular aos nossos olhos. Versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon, onde exatamente Deus disse que eles deveriam estar e acampar. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Dá para imaginar o pavor infundindo a mente e o coração daquelas pessoas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só tinha uma coisa a ser feita: vamos clamar ao Senhor, porque Ele nos tirou de lá e há de nos proteger e nos livrar aqui. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Misericórdia. A primeira da longa série de queixas e lamúrias que Moisés teve que enfrentar durante 40 anos. O libertador de um povo com espírito de escravidão. Uma das tarefas mais difíceis para um líder: lidar com gente com mentalidade pequena, com a visão diminuta. Mas vemos aqui que quem escravizava o povo não era apenas Faraó, mas também a própria mente escravocrata, que achava e pensava ser melhor viver como um irracional na escravidão do Egito, simplesmente em troca da comida. Não é isso que eles dizem aqui? Será que não, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? O que é que eles tinham lá? Escravidão. Comida, o pouso e o castigo. Diuturno. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Cadê a visão da terra prometida? Que mana leite e mel, que Deus havia prometido, que os levaria, os conduziria até lá.
saíram da escravidão, saíram do Egito sem lançar mão de uma arma, de um tiro, de um arco de flecha sequer, pelo poder de Deus. Mas não viam, não conseguiam enxergar isso. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aquietai-vos. Pois o salmista repete esse texto, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vede o livramento do Senhor. Aqui está a importância da fé. O povo, tendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão e tão somente servir ao Senhor, se viu numa situação humanamente impossível, impossível aos olhos humanos, por ter seguido as instruções de Moisés. Então veio a hora de parar para refletir, parar de debater, parar de se preocupar e pôr em prática a fé. Embora parecesse apenas que não seria prudente ou que não alcançaria o objetivo, mas Moisés diz a eles: aquietai-vos, fiquem quietos. Por quê? Porque, na verdade, a quietude da alma é o meio, é o canal pelo qual a plenitude do poder de Deus intervém. Lembram de Elias, lá no Monte Horebe, o vento despedaçando pedras para tudo quanto é lado? Aí ele ouviu um cicio manso, suave. Aí ele pôde ouvir a voz de Deus, perguntando para ele: que fazes aqui, Elias? Esse é um exemplo de fé salvadora, que deposita a sua confiança na obra de Cristo, na obra do Calvário, e não se apropria da força meramente humana para a salvação ou para alcançar os seus objetivos, os seus ideais. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés a resposta de Deus. Moisés foi clamar a Deus: por que clamas a mim? Ah, como eu gosto dessa pergunta de Deus. Por que clamas a mim? E eu tenho aprendido que quando Deus faz esse tipo de pergunta, Ele sabe, mas Ele quer gerar consciência na pessoa, se a pessoa tem consciência do que ela está fazendo. Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui também merece uma observação, uma reflexão. Moisés vai clamar. Deus sabia que ele clamaria. E Deus pergunta: por que você clama? Deus sabia porque ele estava clamando. Mas Deus faz a pergunta para gerar consciência em Moisés. E diz a Moisés: fala, dize aos filhos de Israel que marchem. Só tinha o mar à frente e o exército de Faraó atrás. E o versículo 16 me chama muito a atenção. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. O poder para dividir as águas do mar não estava no bordão e nem nas mãos de Moisés. Estava em Deus. Mas Deus deu uma palavra, uma ordem, e ela precisava ser acatada. E Moisés aqui não podia discutir com Deus. Eu vou fazer o que com esse bordão, levantar a mão? As águas vão se abrir pelo fato de eu levantar a mão? Onde é que já se viu isso? Não é? Eu vou mandar o povo marchar para onde? Não tem para onde, não tem saída. Mas a ação de Deus espera e aguarda a reação do homem. À palavra de Deus, o homem deve se curvar e obedecer, ser obediente. E fé implica também em
obediência. Obedecer à palavra, ao mandado, à ordem divina. Olha o que Deus vai fazendo. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. A prece, a oração, a súplica, o clamor, tudo isso deve visar a glória de Deus. Se não for para a glória dele, não há por que ele atender. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, e aqui alguns dizem que era o próprio Jesus Cristo à frente, que ia adiante do exército de Israel, se retirou. O anjo estava à frente, conduzindo. Agora se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios, dia. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Deus, próprio Deus, promoveu a distância entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Deus mandou, vou obedecer, vamos fazer o que ele mandou. Estendeu a mão. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Aqui é que está o detalhe, não é? Qual a importância de Moisés estender as mãos, se o poder todo é de Deus? Foi Deus quem dividiu as águas do mar, não foi Moisés. Mas Moisés tinha que obedecer ao mandado, à ordem do Pai. Isso mostra que, a exemplo daquilo que falamos domingo à noite, da mordomia, que Deus coloca e nos utiliza dentro do seu projeto, dentro do seu propósito. E isso é para o nosso próprio bem. Não é dele não, porque ele continua sendo Deus, do mesmo jeito. Sem mim, comigo ou sem mim, ele continua sendo Deus. Mas ele me dá essa oportunidade, me dá essa chance. E eu devo obedecer, devo ser obediente à sua palavra, ao seu mandado, à sua ordem. Então Moisés, no versículo 21, estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda, aquele paredão de água, hein? De um lado e de outro. E o povo atravessando, a pé enxuto, nem barro, nem lama ficou no fundo, porque diz que eles atravessaram, se tornou terra seca. É pouco, né? O poder de Deus é pequeno. Nem lama ficou no fundo. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Quer dizer, o pavor agora virou contra os egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. O que dá para imaginar aqui que a lama voltou. Os israelitas passaram a pé enxuto, seco. Mas os egípcios não tiveram o mesmo privilégio, não gozaram da mesma benesse, do mesmo benefício. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel,
porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar. Então Moisés agora do outro lado do mar. Moisés, estende a mão, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Mais uma vez, Deus podia ter feito sozinho, mas ele utilizou-se de Moisés. Deu a oportunidade a Moisés para que ele fosse co-participante daquela obra, daquele projeto, daquele intento, daquele milagre. Assim como o apóstolo Pedro diz que nós somos co-participantes da natureza divina, mediante a nossa inclusão no corpo de Cristo. Moisés assume aqui a autoridade divina sobre o mar, quando os egípcios estão tão empenhados na perseguição que não haverá meio de escapar. E dá para pensar aqui também o quanto Deus o exaltou a pessoa de Moisés, dando a ele: Moisés, participa comigo, estende a mão. Vem cá. Isto é semelhante ao perigo dos que olham para as circunstâncias e se esquecem da autoridade transmitida por Jesus à igreja e aos cristãos, na propagação da mensagem do Evangelho e no poder que dele emerge para a vida de abundância que Jesus veio trazer, oferecer e garantiu na cruz, pagando o preço da nossa redenção. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Quer dizer, não ficou ninguém para contar a história do lado egípcio. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. As águas, que eram uma ameaça e uma destruição para os ímpios e foram para os egípcios, representam aqui muros de segurança para os que trilham o caminho da fé, que é Cristo, o caminho da vida, o caminho da esperança. Mas também é cheiro de morte para os que rejeitam a sua pessoa, sua obra e as suas instruções. Foi o que o apóstolo Paulo disse escrevendo aos Coríntios, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Para uns, cheiro de vida, e para outros, cheiro de morte. Versículo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo, por alguns instantes, não é? Uma confiança temporária, porque na fronteira de Canaã o povo voltou a murmurar e reclamar contra Moisés e contra Deus, sendo a base de sua derrocada, que teve por pano de fundo a mentalidade escrava. Por que eles murmuraram? Porque eles queriam ficar no Egito, não viam a grandeza, a promessa, a concretude da promessa de Deus. Não viam, não tinham visão, não conseguiam enxergar. Diante do Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus, e o Senhor veio em socorro do seu povo, dizendo que marchasse, que desse o primeiro passo. A obediência à sua palavra levaria ao passo seguinte: você é a soma das respostas, das orações atendidas por Deus. A obediência à sua palavra levaria ao passo seguinte. Por isso nos tornamos a soma das respostas das orações atendidas por Deus.
quando oramos, o Espírito Santo nos ajuda de duas maneiras. Ajuda quando oramos e ajuda orando por nós. Quando oramos, devemos orar no Espírito. Judas, na sua carta, só tem um capítulo, nos versículos 20 e 21, ele escreveu assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, orando no Espírito. E aos cristãos em Éfeso, o apóstolo Paulo disse que eles também deveriam orar no Espírito. Não apenas eles, mas a nós ainda hoje. Né? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 17. Ele diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, orando no Espírito. Isto significa que devemos orar na realidade do Espírito, com o poder do Espírito Santo, em comunhão com Ele, para experimentar a presença e o poder dEle. Mas ainda assim, mesmo assim, orando assim, Ele também ora por nós, né? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Intercessão, a intercessão do Espírito Santo por nós, é uma forma de oração, de petição ao Pai. O Espírito Santo ajuda literalmente. Ele segue ajudando, porque este é o ministério dele, é o Paráclito, o ajudador. Ele ajuda não apenas uma ou outra vez, mas de forma contínua, porque não conseguimos carregar o fardo pesado que a vida cotidiana impõe sobre os nossos ombros, sobre cada um de nós. Por isso precisamos da ajuda contínua do Espírito Santo. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque Ele sabe que somos fracos. Afinal, viemos do pó, uma estrutura de barro, vasos de barro. Viemos do pó. Ele nos sustenta, nos encoraja, nos anima, reanima, porque foi Ele quem deu vida a um vaso de barro. Adão, feito do barro. Deus soprou nele, nas suas narinas, o fôlego de vida. E ali estava o Espírito Santo. É o próprio Deus, Espírito Santo, quem intercede. Isto quer dizer, quem vem em socorro, em resgate de alguém que está em apuros. Foi assim que ele fez, lá com o povo, diante do mar. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, estenda a mão, Moisés. Assim ele fez com o povo hebreu que se encontrava diante do Mar Vermelho, encurralado pelo exército de Faraó. O que ele não pode fazer por você? Ou o que ele não fará por você? O resultado de tudo isso é que no mesmo capítulo 8 de Romanos, no versículo 27, o apóstolo Paulo escreveu que aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo toma os nossos pensamentos, as nossas emoções, todo este emaranhado, aquilo pelo que estamos orando e aquilo pelo que deveríamos orar, e com profunda emoção. Ele tem emoção. Ele leva os sentimentos certos, corretos, e ajusta diante do trono da graça de Deus. É isso que ele faz por nós. Ora por nós. Ele ora em nosso favor. Como um certo escritor sacro disse o seguinte: o Espírito Santo se liga a nós durante a nossa oração. E ele derrama suas próprias súplicas nas nossas súplicas para aperfeiçoá-las. Podemos dominar a técnica da oração e compreender a sua filosofia. Podemos ter confiança infinita na veracidade e na validade das promessas de Deus a respeito das orações, das promessas que Deus faz a respeito das orações. Podemos fazer pedidos sinceros, mas se ignorarmos o papel desenvolvido pelo Espírito Santo, vamos falhar na tentativa de usar o principal instrumento que Deus disponibilizou para o seu povo, que é a oração. Não podemos ignorar o papel do agente, da ação do Espírito Santo quando oramos. Conclusão: é maravilhoso perceber que no fim da vida seremos a soma total das respostas às orações atendidas por Deus ao longo da nossa existência. Pois Deus escolheu limitar a ação seguinte com a reação que temos em face da resposta à oração anterior. Moisés, diga ao povo que marche. E ele precisou marchar, senão Deus não abriria o mar. Então a ação seguinte dependia da obediência, da resposta à ordem dada por Deus. O resultado final de nossa vida é decidido por uma série de reações às orações atendidas por Deus, o modo com que respondemos a Deus e o modo com que Ele, por conseguinte, responde a nós, é que determina a direção que a vida toma. Ou seja, qual é a sua experiência com Deus em matéria de oração? Que o Senhor te abençoe, nos abençoe e abra os nossos olhos para que estreitemos este relacionamento com Ele, com Jesus e com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.